Quer saber sobre o novo técnico do Atlético. O Galo fez um anúncio há pouco aí nas redes sociais, Cláudio Rezende, mas pelo visto não é o treinador ainda não. O que você tem de novidade pra gente? Cláudio, um abraço, boa noite. Vamos lá, Cirilo, um abraço, boa noite a você, do Panzi, a todos. Tá caminhando bem, já há um acerto verbal entre Atlético e o novo treinador. Mais um argentino na vida do Galo, vai, se tudo der certo mesmo, ser anunciado Eduardo Domingues, treinador de 47 anos, desde 2023 na equipe do Estudiantes de La Plata da Argentina, e tá tudo caminhando para o acerto. Quem tá no YouTube da Itatiaia, a gente já tem inclusive um diagnóstico aí, né? Um perfil do treinador, técnico do Estudiantes desde 2023, 150 jogos no clube, o contrato dele iria até o fim do ano que vem, o mesmo prazo que o Atlético está oferecendo para ele. Então o Eduardo Domingues vai ter uma valorização salarial e um contrato que ele renovou recentemente. Renovou agora, no início do ano, até o fim de 2027. Então o Galo também oferece. Conversas com o Atlético avançaram. Os títulos dele, pelo Estudiantes, teve a Copa da Argentina 2023, Copa da Liga 2024. A Copa da Liga é como se fosse a Copa do Brasil, só com times da Série A, né? Ele foi campeão lá em 2024, troféu de campeões, tipo a Recopa, Supercopa do Brasil aqui, né? 2024 e 2025. E ele foi campeão do Argentino, Campeonato Argentino mesmo, em 2025. Então, títulos importantes aí com o Estudiantes. Pelo Colón, ele foi técnico do Colón antes, Copa da Liga 2021. No Nacional do Uruguai, foi campeão uruguaio, 2019. Ex-zagueiro. Era zagueiro quando atleta profissional, se aposentou no Huracan em 2015, quando iniciou como técnico. Tá aí, então, o Eduardo Domingues. Cirilo, ele gosta do esquema tático. Aí o Edu Panzi vai poder decifrar, porque o Edu Panzi já estudou o treinador. Ele gosta do 4-2-3-1. É um padrão utilizado muito pelo Atlético aí com o Cuca. Não é daqueles treinadores que gostam de muita invenção, não. É mais pragmático. Ele tem um jogo amanhã contra o Sarmiento, pelo Campeonato Argentino, e a informação que vem de lá da Argentina, dos colegas do Diário Olé, por exemplo, é que ele vai se despedir amanhã. Ele comanda o time nesta sexta-feira contra o Sarmiento, se despede e há uma expectativa, Cirilo. Aí é expectativa de que ele esteja aqui na Arena MRV domingo, em um dos camarotes da diretoria do Atlético, para assistir ao jogo entre Galo e América. Não vai chegar a tempo de comandar o time no fim de semana, mas a expectativa é de que já esteja em loco para acompanhar Galo e América. Um treinador para substituir o Sampaoli, um outro argentino que a gente vinha destacando. Tinham 4 nomes na lista. Eram 3 portugueses, um argentino, que é o Eduardo Domingues, e as conversas avançaram com ele, Cirilo. Edu Panzi, sua opinião sobre o futuro novo treinador atleticano. Conhece o trabalho dele, características, sua visão dessa notícia trazida pelo Cláudio Rezende? Cirilo, acompanhamos mais de perto no ano passado, né? Com Estudiantes, teve o confronto contra o Flamengo acabou se classificando nos pênaltis e aí avançou na Libertadores, acabou batendo campeão, encarou o Flamengo de frente, jogando no Rio e na Argentina. É de longe o treinador argentino mais consistente dos últimos anos, né? E de longe também o que chega vivendo o melhor momento na carreira entre aqueles que o Atlético trabalhou. Entre Kudê, Milito, Sampaoli, o Eduardo Domingues é o que chega, ou que chegaria, vivendo o melhor momento na sua carreira. É de novo uma quebra de perfil de treinador. Pensa futebol e tem um modelo de jogo bastante diferente do Jorge Sampaoli. Então o Atlético quebra novamente esse perfil, essa ideia, perfil inclusive de gestão. É bastante diferente o dia a dia, a forma de lidar com o grupo, com a diretoria, enfim, muda-se o conceito novamente. Nesse ponto não é bom, né, cara? A cada 3 meses, 5 meses, 6 meses, você ir quebrando ideias de jogo. Mas eu falava aqui desde a demissão do Sampaoli que eu acho que o Atlético tinha que ir por outras vias. Pensar diferente de futebol sul-americano, ou contratar um brasileiro ou um europeu, vamos dizer assim. E o Atlético opta, mais uma vez, por um argentino. Pelo menos é um cara que tem um jogo mais simples. Vai vender a ideia dele talvez mais fácil pro grupo, vai ter que se adaptar ao elenco. O elenco do Atlético não tem muito a característica que ele já vai chegar e que é o que ele pensa de futebol. E o torcedor vai ter que se adaptar também um pouco ao modelo de jogo do Eduardo Domingues, que é um modelo mais pragmático. É um cara mais organizador, pensa primeiro no sistema defensivo, não vai desembestado lá pra frente, não é o tipo do técnico que quer ter o controle do jogo, que valoriza demais posse de bola, e o atleticano se acostumou ao longo dos últimos anos a trabalhos mais ou menos nesse sentido. Então é um cara que tem trabalhos mais longos, e o Cláudio falou aí do esquema tático do 4-2-3-1, é o que ele vem trabalhando, né, ultimamente no Estudiantes, o que não quer dizer que seja a única ideia dele. Sim. No Colón, por exemplo, ele jogava com aquele losango no meio de campo, com 3 homens, mais um à frente, 2 atacantes. Aí ele foi pro Independente, num primeiro momento 3 zagueiros, linha de 5, um 3-5-2. Num segundo momento já foi para um 4-3-3, terminou nesse 4-2-3-1 que ele trabalha atualmente no Estudiantes. Inclusive, ele foi treinador do Lucas Romero,
no Independente. O Romero, que hoje é volante do Cruzeiro, capitão do time, era o volante do Eduardo Domingues à frente do Independente. Então é uma maneira diferente de trabalho, de dia a dia, de gestão, e um modelo diferente de futebol. E eu espero que nós da imprensa tenhamos paciência, porque ele teve trabalhos mais longos no futebol argentino. É um cara que pensa primeiro na estrutura para depois pensar no resultado, sendo que aqui no Brasil a gente pensa primeiro no resultado e se der para ter estrutura, legal. Então nós da imprensa precisamos ter paciência. Se num primeiro momento ele achar que tem que tirar jogador A ou B, não fritá-lo por isso. A torcida vai ter que ter paciência, porque é um modelo de jogo um pouco diferente, e os atletas idem, porque é um novo trabalho que está começando durante a temporada. Então a palavrinha que eu peço nesse momento, independentemente do nome e da nacionalidade, é paciência, tudo que nós não temos. Nós, e quando você fala nós, é todo o ambiente do futebol, né? Toda a cultura do futebol brasileiro, seja administrativo, seja arquibancada, seja imprensa, todo mundo, né? Acho que mais importante disso tudo é que estruturalmente, né, o Atlético tem a paz também para esse trabalho dar certo, né? Que os burburinhos externos diminuam e que internamente também seja um ambiente harmonioso, né? Que seja um profissional que trabalhe bem, que abrace o elenco, que a turma compre a ideia. Mas né? O perfil dele é completamente diferente do Sampaoli. Eu não tô falando o que tá certo, o que tá errado, se o Sampaoli não fazia o simples, se ele faz. São perfis diferentes. Eu prefiro o dele. Eu também. Já é um ponto interessante, né? Sim. Que ele tem esse trabalho de 2023 até agora, né? Eu creio, e pelo que eu já conheço lá, o Estudiantes não tem essa pressão que tem o Galo, né, na Argentina, mas também tem muito treinador que não fica, né, Cirilo e Edu? Tem treinador que não tem trabalho a longo prazo. O Atlético Atlético precisa, cara, para ontem ter um trabalho realmente de longo prazo, em que os processos sejam todos respeitados, em que todo mundo jogue por esse processo de fato, porque assim não dá pra chegar, beleza, tudo bem que você contratou o Sampaoli, né? Você deu um contrato até 27 pro Sampaoli, acho que é meio difícil realmente que as coisas caminhem harmoniosamente. Sem dúvida. Mas o Atlético precisa pra ontem ter uma segurança no projeto que faça com que, de fato, os projetos sejam, de fato, respeitados, eles estejam acima das individualidades. Porque não dá pra cada 3, 4, 5, 6 meses ficar trocando treinador, cara. Não dá toda hora pra fazer isso. Exatamente, não dá pra gente colocar a responsabilidade só no Sampaoli, né? Claro. A diretoria que escolheu e deu o contrato mais longo ao Sampaoli. Aliás, o período com a janela fechada, o Sampaoli tava tranquilinho. Ele tá bom pra trabalhar aqui na Itatiaia, que não tem janela, só ar-condicionado, porque quando abriu a janela, acabou, né? Vira um caos internamente quando o Sampaoli tá dirigindo o time. Mas, Cirilo, dá tempo pro cara trabalhar, enfim, é um cara que pensa futebol de maneira diferente e que vai tentar fazer com que o Atlético seja um time mais organizado. Repito, não é aquele treinador que é fissurado por posse de bola, um time que em determinado momento vai ser mais vertical, é ponta que volta para marcar, para recompor, é lateral que sobe mais comedido, não vai desembestado lá para frente. É o tipo do modelo de jogo que zagueiro que não é tão veloz, não vai fazer tanta diferença, porque não é linha muito alta, pressiona lá na frente com os atacantes e esses caras vão ter que entregar. Então, cara, assim, o clube tá apostando nesse modelo, nesse profissional, e que dê a ele a liberdade para trabalhar e principalmente tempo, né? E quando eu falo clube, eu tô falando imprensa porque nós somos culpados pra caramba. O torcedor, a imprensa é muito mais culpada que o torcedor, né? Porque o torcedor é torcedor, cara. O Atlético é clube grande. Não quer viver com pressão, então deixa de ser grande. O torcedor vai pressionar, vai cobrar, vai querer ganhar. Mas nós cobramos demais, nós fazemos parte dessa cultura resultadista, e o clube acaba, muitas das vezes, embarcando. Não é uma exclusividade do Atlético isso. A cultura da troca de treinador, de querer sempre ganhar e do objetivo ser vencer e não ter um projeto, não é só do Atlético. Mas como a gente está falando do Atlético, exato, então vale para o Clube Atlético Mineiro. Que seja feliz aqui, que seja um grande trabalho, assim que o Atlético confirmar a contratação, mas eu repito, tempo e paciência. Vai precisar como qualquer outro técnico, como qualquer outro profissional precisa. Se der certo com pouco tempo, ótimo. Mas não é a regra. É o que eu espero, viu, Cláudio? Que, de fato, o Atlético esteja inserindo em seu projeto um profissional e dê a ele essa tranquilidade para que ele consiga executar um projeto a longo prazo. Que o clube esteja pensando num projeto a longo prazo, o que era impossível tendo o Sampaoli como treinador. Cláudio, exatamente. Só fazer um elogio ao trabalho do Atlético de bastidores, né? Mais uma vez, talvez não tenha sido o nome mais falado, o foco foi desviado para lá do Atlântico, para o continente europeu, para treinadores portugueses. O Atlético está próximo de anunciar um cara que foi o nome falado há 2 dias, começou a ser falado. Então o Atlético trabalhou bem. Também acho. Com um cara que foi muito bem no Estudiantes, que está longe de ser o maior orçamento da Argentina, mas que é um grande, tem cobrança também, e trabalhou no Independente bem, que é um gigante e que também tem muita cobrança e que não tem um maior orçamento do futebol argentino. Então que ele tenha muito sucesso aqui e que a gente dê a ele tempo para trabalho. E teve por pouco de tirar o Flamengo ano passado da Libertadores, né? Nos pênaltis, né? Ou pouquíssimo. O primeiro jogo foi 2-1 pro Flamengo do Maracanã. O Flamengo teve expulso aquele jogo plata, se não me engano. Foi. E esse treinador, ele é intenso também, à beira do gramado. O torcedor do Galo gosta, né? O torcedor do Galo não gosta do treinador que fica só de braço cruzado na beira do campo, incomoda o torcedor do Atlético. Então ele é um cara
trabalho intenso ali, e lá em La Plata, no jogo com o Flamengo, ele ganhou, né, no tempo normal, 1-0, como ficou no agregado 2-2, foi pros pênaltis, aí deu 4-2 Flamengo, mas antes tinha eliminado o Cerro Porteño, e ele estava no grupo do Botafogo, e ele fez o mesmo número de pontos que o Botafogo e passou à frente, passou como o primeiro colocado. Tinha Botafogo, Universidade de Chile no grupo também, né, e o Carabobo, se não me engano, só eram 4 times no grupo, e passou em primeiro Estudiantes, tanto que ele decidiu com o Flamengo fora de casa, em casa, né, o Flamengo teve que decidir fora porque teve uma campanha inferior do Estudiantes, então Cláudio, fez uma boa Libertadores ano passado. E só pra fechar essa parte do elogio ao trabalho do Atlético de bastidores, o Atlético tá tirando o treinador campeão argentino. Exatamente. Que acabou de renovar o contrato com o clube. Um vencimento. Então é uma grande contratação e quando o Diário Olé, pelo menos foi o primeiro lugar que eu vi também, que o Atlético estava acertando com o Eduardo Domingues. Há muito tempo eu não vejo uma comoção, assim, uma repercussão tão grande na Argentina. Entre veículos de comunicação, torcedores estudiantes lamentando muito a saída, a imprensa argentina lamentando a saída. Então eu acho que o Galo foi muito bem, cara. Muito bem mesmo. Não estou dizendo em termos da qualidade, isso aí a gente vai ver aqui, é o tempo que vai dizer, mas indo ao mercado e tirando um cara que estava estabilizado e que tem sido o treinador com trabalhos mais consistentes na Argentina nos últimos anos. A imprensa de lá já traz, inclusive, que o substituto deve ser o De Michelis, que foi treinador recente do River Plate e acabou não indo bem, né, Cirilo? E agora vão apostar nele lá no Estudiantes, ou seja, o Estudiantes já estava sabendo que o cara vai sair e já está buscando o substituto. Tem uma matéria agora no meio da tarde no Diário Olé, falando dos motivos que fizeram com que o Domingues deixasse o Estudiantes. Primeiro que eles abrem dizendo assim, depois de 3 gloriosos anos em que o Estudiantes conseguiu 5 títulos, Eduardo Domingues decidiu colocar um ponto final ao seu ciclo no clube, e aí ele fala de tantos motivos, está dizendo, implica um grande salto, significa um grande salto de qualidade na carreira dele. Depois ele diz, também se soma o fator econômico, o que teve peso na decisão, eles chamam de Barba, né? Teve a decisão do Barba. O apelido é o Barba. O Barba, e está dizendo também de um acordo que eles fizeram com eles em 8 de janeiro desse ano, que incluía um importante aumento no seu contrato, e aí ele decidiu executar a cláusula de saída e ter sua primeira experiência internacional. É uma repercussão do lado argentino, uma repercussão realmente de lamentação pela interrupção do projeto, que foi visto com excelentes olhos pela turma do Estudiantes. Eu vi uma notícia, inclusive, a se confirmar, né, mas uma notícia de colegas de lá, que o Estudiantes tinha umas pendências financeiras com ele, tem essa questão da multa, então vão se acertar, o Atlético vai ter que pagar, mas não é algo astronômico, uma multa que é bem factível, muito menor, por exemplo, do que teria que pagar para os treinadores portugueses, né? E diferente do que fez o Atlético nos últimos anos, né? O Atlético nos últimos anos, pelo menos as 2 últimas contratações de treinador, ele foi para via mais fácil, né? A bola de segurança. O Cuca e depois o Sampaoli, muito por pressão de parte da torcida. Dessa vez não, cara. Eu já vi muita gente falando, o Atlético tentou o português e acabou contratando mais fácil. Isso diz muito mais sobre a falta de conhecimento de quem fala isso ou a má vontade. Acho que o Atlético trabalhou muito bem, o Atlético tirou o campeão argentino, o cara com um trabalho mais consistente na Argentina, que acabou de renovar contrato. A Argentina, lembrando, é a atual campeã do mundo, é um futebol forte, a gente sabe da importância do futebol argentino. Então, acho que o Atlético foi bem, cara. O Atlético trabalhou bem e acaba fazendo um investimento num técnico de futebol. E eu espero que o Atlético trate de forma diferente esse treinador agora, olhe muito mais para projeto, olhe muito mais para projeto desportivo do que apenas para resultado. E o clube, o Cirilo, às vezes ele precisa se blindar. Eu fiz aqui uma autocrítica à imprensa, nós pressionamos muito por resultado, mas o clube precisa se blindar também em relação a isso. Às vezes não ouvir tanto a opinião de imprensa, a opinião da torcida, que vai acontecer, porque o Atlético é um clube grande e torcida de clube grande cobra, independentemente de resultado, é olhar para um projeto desportivo, cara. Se o Galo tá apostando nesse cara, se o Atlético foi a Buenos Aires, tirou o técnico campeão argentino, com 4 anos de Estudiantes, que acabou de renovar contrato, então, cara, que compra essa ideia e que vá com ela, independentemente do início de trabalho e de conquistas ou não. Aliás, conquistar é um só que consegue. Aliás, no Brasil tem sido 1 ou 2. O resto não consegue conquistar. Se ficar quebrando por conta de pressão e de resultado, o ciclo não acaba e não se interrompe nunca. Então que seja agora, que o Atlético esteja certo do que fez com o Eduardo Domingues. São indicativos positivos do que você está falando, de talvez uma mudança de mentalidade, né? Primeiro ponto é o Atlético saindo do óbvio, né? Do que foi feito nas últimas vezes em que esteve nessa situação de aperto de tentar buscar um treinador em um cenário não ideal. O Atlético foge do óbvio, o nome não fugiu e quem está perdendo o treinador está lamentando. Está lamentando a saída desse profissional que está chegando ao Atlético agora, né? Então, de fato, que estejamos vendo um recomeço desse projeto atleticano e que nós possamos voltar a falar de um projeto a longo prazo no Atlético, que chegue esse profissional, que trabalhe bem, que o ambiente todo seja favorável a ele, que o Atlético consiga, de fato, trazer uma mudança nesse cenário das últimas temporadas.